Olá, bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estou feliz por estar com você aqui mais uma vez e a partir de hoje, durante aí as próximas semanas e por alguns meses, eu vou compartilhar com você algumas ideias de textos escritos por um amigo, o pastor Dilson Bezerra. Ele atualmente é missionário na Ásia. Então, com a autorização dele, nós vamos apresentar esses materiais, fazendo alguns ajustes e adaptações, também alguns acréscimos, de modo que nessas próximas semanas e por alguns meses, a maior parte dos textos que vou apresentar aqui, eles têm a origem nesse material produzido pelo nosso querido amigo pastor Dilson Bezerra, a quem nós agradecemos por essa participação aqui nesse lindo projeto espiritual, Este Dia com Deus. Vamos à Bíblia? O texto está aqui, livro de Provérbios, capítulo 16, verso 24. Está escrito assim: palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Bonito isso, não é? Repito, palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. As palavras são a maneira como nós expressamos nossos pensamentos. Lembro-me de uma vez que quase perdi a voz, então eu entendi o valor de poder me expressar. As palavras têm um poder muito forte para afetar as pessoas. O ponto principal do texto que nós acabamos de ler aqui e de refletir é no sentido de que as palavras, elas podem ser agradáveis. E tem gente que pensa que palavras agradáveis seriam no sentido assim de dizer o que o outro quer ouvir. Mas isso não são palavras agradáveis. Dizer sempre só aquilo que a pessoa quer ouvir acaba sendo um tipo assim de bajulação. Palavras agradáveis são aquelas que edificam o caráter, que alimentam a alma, que promovem a sabedoria de Deus. Essas palavras, elas não promovem o próprio eu, o ego dos outros, mas manifestam a bondade, o amor e as ações de Deus na vida do ser humano. Interessante, não é? Quando Salomão compara palavras agradáveis ao mel, isso define a doçura das palavras que são guiadas pelo Espírito de Deus, que além de serem prazerosas, se tornam remédio para a alma, ou seja, fazem bem para as pessoas que ouvem as nossas palavras. Lendo esse texto eu fiquei pensando quantas besteiras muitas vezes nós falamos, não é? Querendo muitas vezes ser sábios, quando a verdadeira sabedoria para falar vem de Deus. As palavras agradáveis são as palavras de Deus, falando por nós, expressando amor, carinho, suporte e serviço ao nosso semelhante. Seria bom nós começarmos a fazer uma análise do uso que temos feito das nossas palavras. Que Deus nos abençoe para que nossas palavras possam edificar pessoas, possam ajudar os nossos semelhantes, a fim de que, sobretudo, elas um dia alcancem juntamente conosco o reino dos céus. Se você, ao refletir sobre o uso das palavras, entende que já cometeu erros, eu compreendo você. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Quem é que nunca falou demais? Quem é que nunca falou besteira? Quem é que nunca ofendeu com as palavras? Quem nunca entristeceu o Espírito de Deus por ter dito o que não deveria ter falado? Deus tenha misericórdia de nós, mas sempre há tempo de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus e pedirmos seu perdão e o seu poder para termos uma vida com mais sabedoria. Vamos orar. Pai, pedimos-te, Senhor, por tua bondade, fica conosco, Senhor, e concede-nos um coração humilde e sincero, para que as nossas palavras sejam guiadas pelo teu Espírito e sejam bênçãos para os nossos semelhantes e glorifiquem o teu nome. Oramos em Jesus. Amém.